E o nosso escritório de hoje é uma empresa que é referência global em inovação. Vamos comigo conhecer? Sejam bem-vindos à The Bakery. Será que tem um cafezinho de coador nesse escritório, Marconi? Claro, Tom. Bora lá. E aí, Neto, como é que tá? E aí, obrigado pela visita, por me receber aqui na The Bakery. Isso é um prazer. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, Marconi, o que é a The Bakery? Que não é uma padaria, todo mundo já sabe. Exato. A gente não é uma padaria, mas a gente tem o nome de uma. Nós somos uma gestora de inovação corporativa, então nos últimos 12 anos a gente ajuda algumas das maiores corporações do mundo nessa tarefa muito difícil que é inovar. E a gente traz processos, a gente traz pessoas, especialistas, metodologias para ajudar essas corporações a inovarem. No mundo inteiro? No mundo inteiro. A gente tem escritórios aqui em São Paulo, onde a gente está, mas também temos um escritório em Londres e Miami. Legal demais. Vamos conhecer o escritório? Bora conhecer. Primeira coisa que é o diferencial do nosso escritório aqui, a gente queria que a sua entrada não fosse numa recepção tradicional, mas num café, né, num bar, que é assim como... sou mineiro, né? Nós como bons mineiros, sempre a gente vai receber alguém, a gente recebe alguém na cozinha, a gente queria que o nosso escritório tivesse um pouquinho disso, né? Para incorporar um pouquinho da nossa cultura. Aqui a gente construiu um lado, né? Basicamente 50% do escritório é um espaço aberto, onde tanto os nossos parceiros, como os nossos clientes e colaboradores podem vir trabalhar, né, da forma casual. Se quiser pode pegar uma mesa dessa aqui e tudo mais, justamente para incorporar essa visão de ecossistema. A The Bakery é uma empresa que as inovações que a gente implementa dos nossos clientes, elas vêm de fora, vêm de outras pessoas que já desenvolveram algumas soluções. Então a gente queria que o nosso escritório tivesse um pouquinho a cara do modelo de negócio, da essência da The Bakery. Legal. E você notou diferença quando abriu esse escritório aqui no Brasil? Ele é o primeiro escritório da The Bakery, né, no Brasil? No Brasil, esse é o nosso primeiro escritório físico. Qual foi a diferença? Para nós fez toda a diferença. A gente fala que a gente vende algo muito intangível, a gente vende quase que um sonho quando alguém contrata a gente. Obviamente tem muito resultado, tem muita entrega no final do dia, mas é diferente de você comprar um produto. E a gente falava que assim como a Apple se preocupa com toda a parte de embalagem dela no momento de te entregar um produto para a experiência, a gente precisava dessa embalagem também. Então nós precisávamos de um escritório que seja à altura, né, dos nossos clientes e da empresa, do impacto que a gente gera, mas também que passasse um pouquinho da cultura e o jeito de trabalho da The Bakery, porque são únicos no final do dia. E além disso, para a gente foi muito importante, eu lembro quando eu vim visitar esse espaço aqui para ser o nosso escritório, a gente está no 23º andar, tem uma vista panorâmica praticamente de São Paulo inteira, e para nós era muito importante porque tangibiliza um sonho para nós, né? Toda vez que eu olho para a janela eu vejo quão enorme é São Paulo, tanto de oportunidade que a gente tem aí fora, e a gente precisa conquistar mais, a gente precisa, né, estar com energia para buscar todas as oportunidades que tem numa cidade como essa e não só, né, no nosso bairro ali. Isso é muito interessante. Quando eu vinha para São Paulo, vinha de Belo Horizonte para fazer reunião em São Paulo, andando no carro e tal, eu sempre falava com o Gilson, cada janelinha daquela linha pode ser um cliente nosso. Exatamente. Tem muito mercado nesse lugar. E você olha aqui e você vê tudo, olha, tem pelo menos 1 milhão de janelas aqui do que pode ser pra gente. Então é uma visão muito inspiracional pra gente também, tá todo dia aqui olhando de cima a cidade e ver que sempre tem algo a mais, sempre a gente pode conquistar um prédio a mais. Marconi, o espaço da The Bakery é super legal, super descolado. E como tá funcionando a The Bakery agora? Tá híbrido, tá remota, tá presencial? Legal. Qual que é o formato que a The Bakery achou que funciona para ela nesse pós-pandemia? Legal. Primeiramente, a gente tem que entender que o pós-pandemia, assim, o mundo mudou, né? A gente tem que estar aberto a essas mudanças que a pandemia, pelo menos as positivas que a pandemia trouxe para nós. Então, a visão de poder ter colaboradores no mundo inteiro, ela continua e vai continuar muito forte. A gente tem que ser uma empresa que, a despeito do time estar no escritório ou não, a gente tem que oferecer para eles uma cultura e ferramentas muito fortes para eles entregarem o trabalho. Mas a gente optou aqui na The Bakery, por toda a nossa liderança, por a gente estar híbrido, né? A gente entende que os laços entre os líderes para a construção e manutenção da cultura, para o atingimento de metas, etc., é muito importante. Então a gente hoje está num trabalho onde os nossos líderes são híbridos e o restante do nosso time pode estar no escritório ou não pode estar, não precisa estar necessariamente. Mas para isso, uma estrutura positiva, né, uma estrutura que seja boa e convidativa para os nossos colaboradores era essencial, né? Então, tanto aqui quanto no nosso escritório fora do Brasil, a gente está priorizando muito ter espaços
que possam, né, agregar no dia a dia dos nossos colaboradores, para que eles possam querer vir participar. Então, assim, sempre que além da estrutura, a gente tem, né, alguns benefícios, sempre tem uma festa, um happy hour, alguma coisa assim, justamente para fazer com que as pessoas queiram estar mais próximos. Eu gosto muito de proximidade, vejo a diferença que isso pode fazer, então a gente está tentando implementar algo dessa forma aqui. Legal. Parece que tem um evento que está programado ali. Você pode contar o que é? A gente pegando a turma aqui na hora do almoço. Toda segunda-feira, por exemplo, a gente entendeu que por sermos uma empresa de inovação, a gente precisa também expor os nossos colaboradores a essa inovação. Então, todas as segundas-feiras, a gente tem o que a gente chama de Innovation Lunch aqui, que é onde eu, que sou CEO da companhia, junto com todo mundo, né, do time, a gente separa ali 30 minutos para almoçar juntos e falar de inovações, quais são as últimas tendências, o que surgiu nas notícias e por aí vai. Sabe o que é legal nessas visitas? A gente fica acostumado com o nosso padrão, o nosso formato, as nossas rotinas. Quando a gente vai visitar o escritório de outras pessoas, a gente começa a ver ritos, ver coisas novas que a gente pode aplicar dentro dos nossos escritórios, incorporar dentro das nossas rotinas e que não tem um esforço tão grande, né? Esse aqui, por exemplo, é um bom exemplo disso. Então, se desafie, sai de casa, vai visitar algum outro escritório, aprender um pouco mais e trocar, né? Eu fiz isso esses últimos meses por falta de opção. Eu estou sem casa, a gente está em obra e está sendo super válido ter essas visitas aqui. O negócio se faz na rua, né? Um escritório que também tivesse infraestrutura que viabilizasse o negócio, né? Então a gente pensou em algumas coisas, uma delas, por exemplo, a gente tem um estúdio de podcast para que tanto a gente, nossos colaboradores, quanto os nossos clientes que querem criar conteúdo, gerar conteúdo, possam utilizar. Então, né, toda a estrutura de gravação, salas de reunião com transmissão simultânea para o mundo inteiro também, né? A gente tem uma sala aqui que ela é patrocinada pela Zoom, outra patrocinada pela Logitech, que são soluções que viabilizam com que, né, times espalhados pelo mundo inteiro possam trabalhar em conjunto. Então, a gente tem essas duas salas. Marconi, uma curiosidade, como a The Bakery funciona de forma global, todo mundo fala inglês em todas as reuniões, como funciona essa prática para manter uma harmonia de comunicação entre os times? Já é difícil comunicar entre os times na mesma escritório, língua. Trabalho híbrido, em países diferentes e com outros idiomas. Qual que é a receita e o sucesso disso? Eu acho que não existe receita que sirva para todos, acho que é bom deixar isso bem claro, mas para nós era muito importante que a The Bakery fosse uma empresa só, né? A gente é uma empresa global, não 2 empresas, 3 empresas, 4 empresas que atuam em geografias diferentes. A gente queria construir essa uma única cultura, esse único processo de uma empresa. Então, de certa forma, a gente teve que forçar com que aquelas reuniões que tenham colaboradores de fora do Brasil, elas se tornassem em inglês. Não é fácil, mas a gente já faz 2 anos que a gente oferece aulas gratuitas, né, para os nossos colaboradores aqui de inglês, para aquela galera que veio com o inglês num nível um pouco mais básico, mais difícil, né? Então a gente tem essas aulas para eles e a gente entendeu que também tendo essas reuniões que são frequentes em inglês, eles permitem com que a gente treine, porque inglês, assim como qualquer outra, né, qualquer outra disciplina, qualquer outra habilidade, é sobre treinamento. E quanto mais você está treinando, mais você está expondo aquela língua, melhor você fica. Então a gente, no final do dia, é também uma grande escola de inglês aqui para os nossos colaboradores. Você que também está inserido no mercado de inovação, que dica que você dá pro cara que está no mercado tradicional tentando inovar em grandes corporações? Caramba, é uma pergunta muito difícil. Primeira coisa que eu falo é se interesse pelo tema. Eu acho que hoje existe, a diferença de hoje para 10 anos atrás é que se você quisesse fazer uma mudança de carreira, você precisava ir numa faculdade, se inscrever num MBA, num mestrado, alguma coisa, para aprender, porque era o único lugar que você tinha, de fato, conteúdo. Hoje não. Hoje, conteúdo está por aí, você numa conversa com o ChatGPT, num vídeo do YouTube, muitas vezes tem mais ensinamentos até do que uma aula, apesar que eu, como professor, acho que é muito importante as pessoas continuarem indo para a sala de aula. Mas a primeira coisa que eu falo é utiliza conteúdo, né? Siga aí o Walter, a gente, tem muita empresa que hoje disponibiliza conteúdos de forma, né, gratuita, ali, disponível nas nossas mãos, e a gente precisa tirar o melhor proveito disso para a gente endireitar a nossa carreira.
A carreira de inovação é uma carreira super poderosa, eu falo bastante, né, que é a máxima de que maré que sobe, sobe todos os barcos, então é muito estratégico para você colocar sua carreira num ponto onde tem um mercado que está crescendo, então eu daria essa dica aí, busquem os conteúdos, né, e faça essa virada de chave que com certeza vale a pena. E como empreendedor que está construindo um negócio super legal, que você acha que foi o grande desafio para chegar até aqui como empreendedor? E qual que você acha que quais serão os próximos desafios que você tem pela frente a partir de agora? Você está com umas perguntas muito difíceis, mas para mim o grande desafio até hoje é gente, né? Acho que uma empresa como a nossa, ela é uma empresa de pessoas, e a gente saber extrair o melhor das pessoas que a gente tem, né? E entender que no final do dia é sobre um jogo de xadrez ali, cada um tem um papel a desempenhar na construção da empresa, no crescimento da empresa, para mim é o maior desafio. Então, como você extrair o melhor das pessoas que você tem, entendendo, né, que momentos diferentes da empresa existem, né, necessitam de pessoas de perfis diferentes também, e fazer esse encaixe. Olhando para frente, desafio, eu acho que está muito ligado à nossa capacidade de expansão global. A gente já tem um modelo de negócio e uma empresa que é global, que é verdadeiramente global, que já se provou em diversos mercados, mas o que a gente precisa agora é acelerar, porque a gente acha que tem uma janela de oportunidade única aí nos próximos 3, 4 anos que a gente precisa abraçar. Esse é o nosso desafio, mas se você fosse me perguntar qual que é o grande desafio para nós, é pessoas e sempre vai ser pessoas. Sentado aqui no famoso sofá da The Bakery. Sofá do Friends. É mesmo, Marconi. Não tinha pensado. Boa analogia. Marconi, me conta um pouquinho, quais são suas apostas para 2025? O que você vê de tendência, comportamento? Legal. De fato, assim, a gente vive hoje num momento de inflexão muito grande, eu acho, e a minha aposta pessoal para 2025, se eu tivesse eu estava falando de inteligência artificial, de fato, começar a ter aplicações reais que impactem negócios. Hoje a gente já viu uma usabilidade da inteligência artificial que traz para a gente diversos benefícios, como o ChatGPT, todo mundo aqui que está vendo a gente já deve estar ouvindo, já deve ter usado de alguma forma, mas o que eu acho que 2025 vai ser o grande ano para a gente, de fato, conseguir traduzir aquilo para uma realidade de negócios que tragam, de fato, dinheiro, né? Então você vai ver inteligência artificial cuidando de relacionamento com o cliente, de análise de crédito, etc., de uma forma muito mais autônoma do que a gente vê hoje. E você consegue ver alguma empresa no Brasil que já esteja fazendo isso com muita excelência? A gente está muito no começo. Até então, quem ganhou dinheiro com inteligência artificial foram aqueles que desenvolveram, né, a base, LLM, os OpenAIs e etc., eu acredito que tem várias empresas brasileiras bem posicionadas para, a própria Alpargatas pode ser uma delas, junto com a Oasis, mas o que vai fazer grande diferencial agora, para mim, são aquelas empresas que conseguem repensar o seu próprio modelo de negócio pensando em AI. AI, diferentemente de outras tecnologias, ela vai fundamentalmente, igual a internet fez, mudar a forma como a gente faz absolutamente tudo. Então a gente precisa, de fato, as empresas precisam olhar exatamente isso, né? Como é que AI, assim como a internet impactou todos os negócios 40 anos atrás, como que AI vai impactar esses negócios agora, estarem prontas para essa revolução. Boa. E para fechar a visita, deixar você trabalhar, né, que eu estou aqui atrapalhando o dia, a rotina de todo mundo aqui na The Bakery, qual o insight que a The Bakery tem, que aprendeu ao longo do tempo, você como empreendedor e a empresa, que pode servir para outros empreendedores e outras empresas que estão acompanhando a gente nessa visita? Legal. Bom, tem uma palavra que para mim define o empreendedor, que é a resiliência, a habilidade de você surfar ondas positivas e negativas e voltar para o seu status quo. Eu acho que 2022 para cá, né, desde o ápice da pandemia até aqui, tem sido muito desafiador para todos os negócios. Não tem nenhum negócio hoje, nenhum setor que não foi desafiado de uma forma ou outra, né? Não tem ninguém nadando de braçada, mas a gente está vendo e a gente está em contato com os empreendedores diariamente, são aqueles os resilientes, aqueles que conseguem entender, encontrar, né, solução para o problema, mesmo em marés baixas, etc., são os melhores. Então eu falo, tempos melhores virão e vão vir, a gente já está vindo, mas sem resiliência ninguém chega no lugar, porque ninguém anda, como é que mar calmo não faz bom marinheiro.
E empreendedor é um marinheiro experiente, tem que ser um experiente. Boa. Obrigado pela Valeu. visita, por nos Obrigado. receber. Abraço. Tamo junto.